Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós estaremos meditando em Jeremias, no capítulo 48 e 49, e na carta aos Hebreus, capítulo 7. Jeremias 48. A destruição de Moabe. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a respeito de Moabe: tenha pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriatim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madem, e nela só restará o silêncio. O povo de Oranaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas, as crianças estão chorando. Escutem o seu soluço no caminho que sobe para Luite. Ouça os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando: depressa, fuja para salvar a vida, corra como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado e os seus deuses Quemos será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, que está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. A destruição das cidades de Moabe. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como o vinho guardado, que nunca foi agitado e nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor nunca mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derrubarem Moabe, como se fosse vinho. Essas pessoas desaparecerão, despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus Quemos, assim que os israelitas ficarem desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis? Quem são os soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos, e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, e a sua destruição virá logo. Tenha pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama, e diga: o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existe mais. Vocês que moram em Didom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroê, fiquem na beira do caminho e espere. Pergunte ao que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chore por ele, pois está destruído. Anuncie pelas margens do rio Arnô que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jassa, Mefate, Dibon, Nebo, Bitalim, Kiriate, Bet-Gamu, Bet-Mean, Quiriote, Boza e todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando.
a humilhação de Moabe. E o Senhor continuou: faça que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembrará de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Faça como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorei por todo o povo de Moabe, pelo povo de Kiriat-Jearim. Chorarei mais pelo povo de Sodoma do que pelo povo de Jazé, da cidade de Síbana. Você é como uma parreira e os seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jazé. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desaparecerão das boas terras de Moabe. Não fez mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza, pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Onaim e na Nova Eclate. O próprio riacho Nirim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes, de oferecer sacrifício aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, que está falando. Por isso meu coração chora por Moabe e pelo povo de Querés, como alguém que toca música fúnebre e numa flauta, pois tudo o que tinha acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram corte nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças, só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado, grite a desgraça, caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoa dele. Eu, Senhor, estou falando. Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruída e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas espera pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, que está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chama. O fogo queimou as fronteiras e os bicos das montanhas de Moabe, que amam tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adora os deuses. Queremos ouvir. Quemos foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiro. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor a respeito de Moabe. Capítulo 49 de Jeremias. A condenação dos amonitas. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhe deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir o barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez
a sua terra daqueles que tomaram dele. Sou eu, o Senhor, que está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá. Vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Correm de um lado para outro sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão, correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está falando. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que era antes. Eu sou o Senhor que estou falando. A condenação de Edom. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselho? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, vieram e corra, fuja e se esconda. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas sem deixar algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, leva apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com seus esconderijos, e assim eles não puderam mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos, não escapou ninguém. Deixe os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta dele. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: se até os que não merecia foram castigados, será que vocês estão pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Borza vai se tornar um espetáculo horrível, um lugar deserto, e todos vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas, e todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, Senhor, estou falando. Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúna os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pensei que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá do alto das montanhas, mas embora more tão alto como a águia, o Senhor derrubará. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor disse: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas, junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, Senhor, que está falando. Assim como o leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pasto verde, assim eu virei e farei com que edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparará comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, preste atenção no plano que eu, Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escute o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acarba. O inimigo atacará a cidade de Boza como uma águia que com as suas asas abertas se atirará lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está em dores de parto. A condenação de Damasco. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito
a respeito de Damasco. Os moradores da cidade de Amarte, Arpade, estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar. Eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. A condenação de Quedar e de Azor. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destrua essa tribo do Oriente, pegue as suas barracas, os seus rebanhos, as suas cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tome os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. O povo de Azor, eu sou o Senhor e estou avisando vocês. Fuja para longe e se esconda. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões e nem fechadura. Sou eu, o Senhor, que está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, que está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar, aleluia, ali, nem por um pouco de tempo. Elã é condenado. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor, Deus me falou sobre o país de Elã. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizerem de Elã um país poderoso. Farei com que o vento sopre de todos os lados contra Elã, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde não tenha fugido. Vou fazer com que o povo de Elã fique com medo dos seus inimigos, daqueles que o querem matar. Na minha grande ira eu acabarei com eles e mandarei exército contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, que está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elã e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro farei com que o país de Elã volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Melquisedeque, rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. Aleluia. E porque ele era rei de Selém, e o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Veja como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão.
Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que o que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes receberam a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado. Abraão, quando este encontrou com Melquisedeque, a lei que o povo de Israel recebeu se baseia no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho do sacerdócio levita tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sábio que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdote. Outro sacerdote como Melquisedeque. E tudo isso se torna bem mais claro como surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as Escrituras Sagradas diz: você será sacerdote para sempre, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio do qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdote. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: e você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morria e não podia continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode hoje sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima do céu. Ele não é como os outros sacerdotes, não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele ofereceu um sacrifício de uma vez por toda, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho que se tornou perfeito para sempre. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa falar ao seu coração através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.